Bênção da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, por nos santificar com os teus mandamentos e nos ordenar lidar com as palavras da Torá. Parashá Tazria e Metzorá. Levítico capítulo 13, versos 29 a 54. E quando um homem ou uma mulher tiverem uma chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote verá a chaga, e eis que se a aparência dela é mais funda do que a pele, e o pelo preto houver se tornado nela louro e fino, o sacerdote o declarará impuro. É tinha, micose de pelo. Ela é lepra da cabeça ou da barba. E quando o sacerdote vir a chaga da tinha, e eis que sua aparência é mais funda que a pele, e não há nela pelo negro, o sacerdote fará encerrar ao que tem a chaga da tinha 7 dias. E o sacerdote virá a chaga no 7º dia. E eis que não se estendeu a tinha e não há nela pelo louro, e a aparência da tinha não é mais funda que a pele. Raspar-se-á ao redor, mas o lugar da tinha não se raspará. E o sacerdote fará encerrar ao que tem a tinha 7 dias pela 2ª vez. E o sacerdote verá a tinha ao 7º dia, e eis que não se estendeu a tinha pela pele, e sua aparência não é mais funda do que a pele. E o sacerdote o declarará puro, e lavará suas vestes e se purificará. E se a tinha se estender na pele, depois de sua purificação, o sacerdote o verá, e eis que se estendeu a tinha na pele. O sacerdote não procurará o pelo louro, ele é impuro. E se na sua opinião a tinha tiver parado e houver crescido nela pelo preto, foi curado a tinha. Ele é puro e o sacerdote o purificará. E quando o homem ou a mulher tiverem na pele de sua carne manchas brancas, e o sacerdote verá, e eis que na pele de sua carne há manchas brancas escurecidas, é impetigem que brotou na pele, ele é puro. E se um homem perder o cabelo da cabeça e ficar calvo, ele é puro. E se o perder na parte dianteira da cabeça e ficar meio calvo, ele é puro. E quando houver na calva traseira ou na meia calva dianteira chaga branco-avermelhada, é lepra que brotou na sua calva ou na sua meia calva, e o sacerdote o verá. E eis que a inchação da chaga é branco-avermelhada, em sua calva ou em sua meia calva, como a aparência da lepra na pele da carne. É homem leproso, ele é impuro, o sacerdote o declarará impuro, em sua cabeça está a sua chaga. E do leproso que tem a chaga, suas vestes serão rasgadas, e seu cabelo não será cortado, e com seu bigode se cobrirá. Impuro, impuro clamará. Todos os dias que a chaga estiver nele será impuro. Ele é impuro, a sós estará, fora do acampamento será sua morada. E a roupa em que houver chaga de lepra, roupa de lã, roupa de linho, de urdidura, de trama de linho e de lã, de couro cru ou em toda obra de couro, se for a chaga verde ou vermelha na roupa, no couro, na urdidura, na trama ou em toda a obra de couro, ela é chaga de lepra e será mostrada ao sacerdote. E o sacerdote verá a chaga e fará encerrar aquilo que tem a chaga 7 dias. E verá a chaga no 7º dia. Se a chaga se estendeu na roupa, na urdidura, na trama, no couro ou em tudo o que for feito de couro para a obra, a chaga é lepra maligna, é impura, e queimará a roupa, a urdidura, a trama de lã, ou de linho, ou o objeto de couro em que houver chaga.
porque ela é lepra maligna, serão queimados no fogo. E se o sacerdote vir que a chaga não se estendeu na roupa, na urdidura, na trama, ou em toda obra de couro, o sacerdote ordenará e lavarão aquilo em que está a chaga, e o fará encerrar 7 dias pela segunda vez. Haftará, 2 Reis 7, versos 3 a 20. E 4 homens leprosos estavam à entrada do portão e disseram um ao outro: Para que ficarmos aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, e há fome na cidade, morreremos lá. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e entremos no acampamento de Aram. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao acampamento de Aram. Chegando ao limite do acampamento de Aram, notaram que não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera o acampamento de Aram ouvir ruídos de cavalos e carros, o ruído de um grande exército. E disseram um ao outro: O rei de Israel alugou contra nós os reis dos Hiteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. E se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o acampamento como estava. E fugiram para salvarem as suas vidas. Quando estes leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomaram de lá prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam, e voltaram e entraram numa outra tenda, e de lá tomaram e o esconderam, e disseram um ao outro: Não agimos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos culpados. Vamos, pois, agora e avisemos a casa do rei. E vieram e chamaram aos porteiros da cidade e lhe disseram: Fomos ao acampamento de Aram, e não havia lá ninguém, nem voz de homem, somente cavalos e jumentos amarrados, e as tendas como estavam antes. E chamaram aos porteiros e anunciaram dentro do palácio real. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: Agora vos direi o que é que os arameus nos fizeram. Eles bem sabem que estamos famintos, e saíram do acampamento para se esconderem no campo, dizendo: Quando saírem da cidade, tomaremo-nos vivos e entraremos na cidade. E um dos seus servos respondeu e disse: Que se tomem 5 dos cavalos do que restou aqui, e que estão com toda a multidão dos israelitas que restaram aqui, prestes a perecer. E enviemo-los e vejamos. E tomaram 2 cavaleiros, e o rei os enviou atrás do acampamento de Aram, dizendo: Ide e vede. E foram atrás deles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de equipamentos que os arameus haviam largado na sua pressa. E os mensageiros voltaram e relataram ao rei. E o povo saiu e saqueou o acampamento de Aram, e uma medida de farinha fina custou 1 siclo, e 2 medidas de cevada 1 siclo, conforme a palavra do Eterno. E o rei encarregou o capitão, em cuja mão se apoiava, de guardar o portão, e o povo o pisoteou junto ao portão, e ele morreu, como havia dito o homem de Deus, que falou quando o rei descera a ele. E foi que, quando o homem de Deus falou ao rei, dizendo: Amanhã, esta hora, 2 medidas de cevada serão vendidas no portão de Shomron por 1 siclo, e uma medida de farinha fina será vendida por 1 siclo. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus, dizendo: Ainda que o Eterno fizesse janelas no céu, isto poderia acontecer? E ele disse: Tu o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe aconteceu, porque o povo pisoteou junto ao portão, e ele morreu.